Olá, tudo bem? Quem fala é o pastor Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2, e este é um dos vídeos do treinamento online de Batalha Espiritual e Libertação. Acredito que esse treinamento já está sendo uma grande bênção na sua vida que está assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre como você fazer um exorcismo. Qual é a diferença entre libertação e exorcismo? Já falei um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, mas eu quero deixar isso bem claro, para que não haja nenhum tipo de confusão. Libertação acontece quando Jesus entra na vida da pessoa. Exorcismo acontece quando o demônio sai. Ou seja, o exorcismo ele é apenas o processo inicial de uma libertação. Muitas vezes uma pessoa vai na igreja, manifesta um demônio durante o culto, e o demônio é repreendido e sai, e a pessoa sai dali dizendo que está liberta, mas na verdade não está. Porque a libertação ela acontece quando uma pessoa ela foi exorcizada e passou por um processo de entendimento da salvação, entendimento da palavra, reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo e de uma confissão clara do desejo de viver com Cristo na eternidade. Portanto, uma pessoa liberta é uma pessoa que está convertida, decidida a viver com Cristo. Agora, é claro que por uma questão cultural, a maioria das vezes que usamos a palavra libertação no dia a dia da igreja, na nossa cultura cristã, estamos falando do processo de exorcismo, de quando o demônio sai da pessoa. Por isso o título desse vídeo é Como proceder durante um exorcismo. Eu vou falar aqui de uma maneira metódica, de uma maneira direta, de algumas orientações claras para você montar um ministério de libertação dentro da sua igreja, ou até mesmo usar esse ministério de libertação quando você estiver fazendo um evangelismo, uma visita a um hospital, a um centro de recuperação, e acontecer de uma pessoa estar precisando ali de uma libertação. Essas dicas que eu vou lhe dar aqui são dicas muito importantes e que eu considero-as imprescindíveis, indispensáveis no processo de libertação. Dica número 1. Tenha um local adequado para o processo. Isso é muito importante, porque já aconteceu na minha experiência de pessoas baterem na porta da minha casa pedindo para que eu possa fazer a libertação na vida delas. E algumas vezes, na imaturidade, eu no meio da minha sala, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, orei pelas pessoas, manifestou o demônio e não foi bom. O resultado não é bom. Então, as dicas são as seguintes. Escolha o local adequado, né? Se possível, tenha um local próprio para isso, dentro da sua igreja, uma sala adequada para a libertação. Evite fazer isso na sua casa. Evite fazer isso na cantina, no refeitório. Evite fazer isso no berçário da igreja. Uma vez eu fui numa igreja e me pediram para eu ajudar com uma libertação e eu perguntei, onde é a sala de libertação? E me levaram até o berçário da igreja. Olha só que coisa terrível. Ali naquele lugar de pureza, onde as criancinhas ali puras ficam dormindo. É claro que no dia o berçário estava vazio, mas é importante saber que quando o demônio sai de uma pessoa, ele muitas vezes ele não vai para os lugares áridos. Se nós não ordenarmos que ele vá para os lugares áridos, aquele demônio ele vai procurar naquela sala um local que possa se apoiar, um objeto, uma maldição, e ele vai ficar ali esperando uma vida vulnerável para ele entrar nessa vida. Portanto, nunca faça isso. Uma libertação em um lugar que é um lugar de pureza, um lugar de santificação. Eu, pessoalmente, até evito fazer libertação no altar da igreja, né? Porque ali é um lugar de glorificar o nome do Senhor. Se manifestou um demônio na igreja, o ideal é que discretamente leve essa pessoa para uma sala de libertação e ali se faça o procedimento adequado. Certifique-se de que não haverão curiosos ali. Muitas vezes você está fazendo uma libertação e está aquela plateia assistindo. E a libertação se torna muito mais difícil. Por quê? Porque o demônio ele pula de uma pessoa para outra sem você perceber. E aquelas pessoas que estão ali assistindo, às vezes estão servindo como ponto de apoio, como parabólica para captar, canalizar demônios de um lado para o outro. Então, evite curiosos. Se você tem uma sala reservada, leve apenas a pessoa que vai estar te ajudando no apoio da libertação. Essa pessoa, ideal é que seja uma pessoa liberta, claro, e uma pessoa que vai estar intercedendo por você. Não dando ordem junto com você para que o demônio saiba quem é o líder. Você está dando ordem para o demônio e essa pessoa está intercedendo por você e também essa pessoa vai servir de testemunha. Caso aconteça alguma coisa no futuro, caso a pessoa endemoniada venha dizer que você fez isso, você fez aquilo, essa pessoa está contigo de testemunha para acompanhar o processo, ok?
Ainda nesse tópico 1 de escolha o local adequado, certifique-se de que não haverão interrupções. Desligue celulares. Avisa para alguém ficar do lado de fora impedindo que batam na porta, que incomodem. Porque muitas vezes no processo de libertação, se houver interrupções, pode atrapalhar a libertação e até mesmo o demônio fazer alguma coisa ruim, um ato violento. Isso não vai ser legal. Remova objetos perigosos. Nunca faça uma libertação em um local que tenha copo de vidro, mesa de vidro, objetos pontiagudos. E quando você for fazer essa remoção de objetos perigosos, observe também na pessoa. Pode ter ali um brinco grande, um piercing, que o endemoniado em um momento vai arrancar, vai rasgar a pessoa. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E eu mesmo já sofri. E uma vez eu fui fazer uma libertação e a pessoa estava endemoniada no chão. E eu me abaixei para dar ordem ao demônio, só que eu estava de gravata. E aquele demônio rapidamente puxou a minha gravata e quase me enforcou. A gravata, a força que fez, quase que me enforcou. E não fosse a graça de Deus, eu poderia estar ali ferido gravemente ou morto. Então, se vai fazer uma libertação, você não deve estar usando cordões, gravata. E a pessoa também, é bom que não tenha esse tipo de objeto que pode ser usado como arma em um momento de distração, em um momento de uma possível falta de autoridade e o diabo se aproveitar disso daí. Tudo isso pode acontecer. Tudo bem? Número 2. Se possível, tenha alguém do seu lado no apoio. Já falei sobre isso anteriormente, mas agora de uma maneira muito clara. Tenha cuidado de ter uma testemunha para ajudar, um intercessor, alguém que seja liberto, que tenha um entendimento semelhante ao teu. E se você, durante o processo de libertação, sentir que está sem autoridade, ou está cansado, ou não sabe o que fazer, não há nada de errado em você pedir a essa pessoa, em voz audível para que o demônio compreenda, pedir a essa pessoa que assuma durante um momento as ordens da libertação. E aí você passa para a intercessão. O que não pode acontecer é 2 pessoas dando ordem ao demônio ao mesmo tempo, 3, 4, porque o demônio é extremamente legalista. Ele vai dizer que não obedeceu porque foram várias pessoas dando ordens diferentes ao mesmo tempo. Ok? Número 3, remova os pontos de apoio que os demônios possam se apoiar. Por exemplo, você vai fazer uma libertação dentro de um terreiro de macumba. Você dá ordem ao demônio que saia. Ele vai sair, mas o que não falta naquela geografia, naquele território, é lugar para o demônio se esconder, se apoiar. Mesma coisa pode acontecer se você, dentro da sala de libertação, tiver objetos que ele possa se apoiar. Vou te dar alguns exemplos. Fitas de consagração. Às vezes a pessoa chega para a libertação, ela está carregando fitas, fitinho de Nossa Senhora do Bonfim, fitinhas de candomblé, de catolicismo, de feitiçaria, amuletos, simbologias ocultistas, brinquinho com pimenta, com olho e com tantos outros símbolos e patuais que nós às vezes nem conhecemos, mas olhamos, nos sentimos incomodados e devemos tirar. Depois que a pessoa for liberta, entregue os objetos dela e oriente a ela para que ela mesma desfaça desses objetos. Se possível, que não dê de presente para ninguém, porque se não serve para ela, não serve para mais ninguém. Tá bom? Outra coisa, muitas vezes você faz um processo de libertação e a pessoa pede para você se livrar daqueles objetos e você esquece de se livrar e deixa na sala. E aí quando for fazer uma libertação de uma outra pessoa, aquela sala está cheia de pontos de apoio de demônios. Então, se livre dos objetos amaldiçoados, dos objetos que servem de pontos de apoio para demônios. Tá bom? Número 4. Em relação a tatuagens, acontece muito de uma pessoa chegar com uma tatuagem de um monstro, de uma criatura, de um símbolo satânico, de uma pessoa que já morreu. E essas tatuagens, elas não deixam de ser objetos, pontos de apoio. O grande problema é que você não tem como remover esse objeto, nem agora e nem nunca. Então o importante é que quando a pessoa chegar, você unja essa pessoa com óleo consagrado no local da tatuagem e ordene no mundo espiritual que os demônios não tenham o direito de se apoiar ali, naquela tatuagem. E é claro, depois da libertação, oriente essa pessoa para o resto da vida. Está consagrando sempre, ungindo sempre a tatuagem. Eu costumo dizer de uma maneira que as pessoas acham até engraçada, mas no banheiro de uma pessoa que tem tatuagem e foi liberta,
é importante que tenha sabonete, toalha, pasta de dente, escova de dente e óleo da unção. Porque para o resto da vida, ela vai ter que lembrar de ungir aquela tatuagem e dizer ao demônio que aquele símbolo já não serve mais de um ponto de apoio, porque o símbolo está ali. Alguém poderia dizer assim, pastor, não tem nada a ver, é só um símbolo. Mas você se sentiria em paz de ter na sua casa uma figura do Exu Caveira? Você se sentiria em paz de ter um objeto de um demônio na sua casa? É a mesma coisa, você ter um objeto, uma figura de um demônio no seu corpo. Enquanto aquele objeto estiver ali, o inimigo vai argumentar que ele tem direito de estar naquele local. Então, esse é um conselho que estou te dando e para você orientar também as pessoas que você está ministrando. Outra coisa, coloque a pessoa numa posição e num local confortável. Na sala de libertação, coloque ele sempre uma poltrona e bota a pessoa sentada para que você possa orar por ela numa posição confortável. Se ela estiver sentada, vai ajudar muito a evitar que ela caia no chão, que o demônio a jogue no chão. E vai evitar também que você tenha desgaste físico de estar segurando, levantando, segurando, levantando. Então coloque a pessoa sentada, comece o processo de libertação deixando essa pessoa emocionalmente confortável. Eu costumo dizer para a pessoa o seguinte, olha, daqui a um tempo eu vou estar gritando aqui, vou estar dando ordens, mas não é para você a ordem, é para um espírito maligno. Eu te amo, toma aqui um copinho d'água, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. E essas pessoas se sentem muito seguras durante o momento da libertação. É importante que você faça isso porque você está lidando com uma vida. E essa vida precisa se sentir amada. E quando ela se sente amada, o maior dos dons está em atuação, que é o amor. E quando o maior dos dons está em ação, todos os outros dons podem fluir com facilidade. Então, recapitulando, preciso fazer isso aqui. Número 1, escolha o local adequado. Número 2, tenha alguém no seu apoio. Número 3, remova os pontos de apoio, símbolos e objetos. Número 4, no caso de tatuagem, besunte a tatuagem com óleo consagrado. E número 5, quando essa pessoa já estiver sentada, oriente-a para que ela não cruze os dedos, não cruze os braços, não cruze as pernas. Muitas vezes isso no mundo espiritual é uma simbologia de rejeição ao processo de libertação. Isso funciona na linguagem corporal. Muitas vezes, quando nós estamos conversando com uma pessoa, essa pessoa está de braços cruzados, de pernas cruzadas, ela está mandando um recado emocional dizendo eu estou rejeitando o que você está falando. No mundo espiritual também funciona dessa maneira. E o demônio faz isso como um pacto, como um ato profético, dizendo que está renunciando à libertação. Então, sugira que as pessoas fiquem com os braços na posição paralela, sentadinha, com as mãos livres, com as pernas na posição paralela, para que todos os recados sejam dados devidamente ao mundo espiritual e para que você proceda na libertação de uma maneira bem sucedida. Agora, o que você deve repreender? Na hora que começam as orações de guerra, as orações de libertação, o que você deve repreender? Comece repreendendo pactos involuntários e pactos voluntários que essa pessoa possa ter feito na sua vida. Já tivemos um vídeo anterior explicando o que é um pacto voluntário, o que é um pacto involuntário. Não vou explicar novamente, faz parte do curso e você já deve ter assistido. Então repreenda esses pactos. Ore, Senhor, no nome de Jesus. Se essa pessoa, fulano de tal, diga o nome da pessoa, ela fez pactos voluntários com demônios e fez pactos involuntários com demônios, nós queremos repreender, anular a força e remover da vida dessa pessoa esses pactos no nome de Jesus. Você também deve repreender consagrações que essa pessoa fez com demônios e consagrações que fizeram por ela. Quem sabe essa pessoa, num tempo de inocência, num tempo de ignorância, foi levada para benzedeiras, para rezadeiras, para pessoas que levaram ela para um médium, para um catecismo católico. Essas consagrações devem ser repreendidas, ainda que a pessoa não saiba que tenham sido feitas. Então, na hora da oração, repreenda as consagrações que foram feitas, inclusive consagrações feitas dentro do ventre da pessoa. Repreenda também espíritos que têm por trás da religiosidade, porque toda religiosidade é acompanhada de um demônio, inclusive a religiosidade evangélica. Não estou falando de nós sermos cristãos, de acreditarmos na Bíblia, em Jesus Cristo, de termos uma igreja. Estou falando que a religiosidade, quando é seguida por métodos humanos,
por regras humanas e antibíblicas, ela é acompanhada de demônios. Então é importante que ore repreendendo todo tipo de religiosidade que essa pessoa possa ter praticado na vida, no catolicismo, no hinduísmo, no budismo, nas religiões afro-brasileiras, nas religiões orientais e nas religiões pseudo-cristãs. As que usam o nome de Cristo, mas que são apenas religiosidades usando o nome de Cristo, como, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Legião da Boa Vontade, o Espiritismo branco de mesa e muitas igrejas evangélicas que, infelizmente, algumas de evangelho não têm nada. São evangélicos, mas não seguem o evangelho. Então, não tenhamos o equivocado entendimento que o fato de uma pessoa estar numa igreja evangélica, ela está protegida pelo evangelho. São duas coisas diferentes, tá bom? Somos evangélicos, mas acima de tudo, precisamos viver o evangelho. E o que liberta não é o evangélico, o que liberta é o evangelho. Tá? Faça essa pessoa repetir frases de renúncia. Quando você estiver fazendo todas essas renúncias que eu falei, de pactos voluntários e involuntários, consagrações feitas por outras pessoas na vida dessa pessoa, repreender o espírito de religiosidade, faça essa pessoa repetir as frases dizendo: eu rejeito todo espírito de religiosidade, eu rejeito todo pacto que eu fiz, eu rejeito toda consagração. Quanto mais frases essa pessoa falar de renúncia, melhor, porque ela mesma está dizendo para o demônio que não quer. E essa luta acontece dentro dela, empurrando esse demônio que está dentro para o lado de fora, no nome de Jesus. Enquanto você vai fazendo isso, o que você está fazendo, na verdade, é procurando brechas, procurando portas abertas, procurando pontos de apoio. Essas orações de renúncia, usadas junto com a sua inteligência espiritual, usadas com muita paciência, vão ajudar a você a descobrir exatamente onde o demônio se escondeu. E na hora que você descobrir, você vai mandar fogo pesado nessa área. Por exemplo, uma vez eu estava ministrando uma criança que chorava muito, que era muito reclamona, uma criança que vivia em crise, com 5 anos de idade. E eu estava conversando com aquela criança, ministrando sobre a vida dela, e eu disse para aquela criança o seguinte: olha, eu conheço seus pais e eu quero dizer que seus pais ficaram muito felizes no dia que você nasceu. Eles pintaram o seu quarto, eles fotografaram você, eles fizeram festa. Enquanto eu conversava com aquela criancinha disse assim: não fizeram nada, eles não gostam de mim. Quando aquela criança disse isso, eu descobri exatamente onde o diabo estava agindo na mente dela. E eu comecei a orar naquela área. E aquela criança foi liberta ali, no nome de Jesus. Se manifestar um demônio, eu quero deixar aqui claro que nem sempre o demônio vai manifestar de uma maneira descarada, gritando, rosnando, se jogando no chão. Né? Vou falar sobre isso já já. Mas se manifestar um demônio, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, imediatamente ordene que o demônio se cale, perca as forças e bote a mão para trás. Se possível, diga isso. Na hora que o demônio manifestou, rapidamente você vai dizer o seguinte: cala a boca agora, perca a sua força, bota a mão para trás em nome de Jesus. Você vai perceber que ele vai fazer, ele vai obedecer. Mas o diabo é muito estratégico. Porque às vezes tem vários demônios dentro da pessoa. Você dá ordem para um, mas esse recebeu a ordem, sai e coloca um outro no comando que não recebeu a ordem. E aí parece que você não teve autoridade nenhuma, mas teve. Só que trocou o demônio. Então você deve dizer também o seguinte: e eu te ordeno que você fique aí agora e só saia quando eu te repreender. E aí o demônio vai ficar preso ali durante um instante e você vai poder pensar o que vai fazer. Isso é importante, tá bom? Proíba que troque de lugar com outro demônio, já falei isso. Evite gritar. Eu já gritei muito com o demônio e de vez em quando eu preciso gritar. Mas a nossa autoridade não está no grito. A nossa autoridade está na nossa postura, na linguagem corporal, na nossa convicção do que cremos e da maneira que nós dizemos. Né? Eu lembro de um professor que dava aula para mim e ele nunca gritava. Quando ele queria que a turma o obedecesse, ele falava baixinho, com aquela voz séria. E todo mundo ficava com medo dele. Porque a autoridade dele se manifestava naquele momento. Agora, se a sua autoridade
só funciona com grito, eu não posso impedi-lo de gritar na hora da libertação. O importante é que você descubra qual é o seu modelo de autoridade e use-o, esse modelo na hora que você estiver fazendo uma libertação. Tá? Evite conversar com demônios. Demônio não é teu coleguinha, não é seu amigo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo programas de televisão onde a pessoa conversa com o demônio, faz um monte de pergunta para demônio. Demônio não fala a verdade. O diabo é o pai da mentira, nele não há verdade. Não existe nem como ele falar a verdade em nome de Jesus, porque não tem verdade dentro dele para ele falar. É um espírito de engano, de manipulação. Quem fala a verdade é o Senhor Jesus e o Espírito Santo que habita em nós. Eu defendo a linha de libertação na qual nós buscamos uma intimidade com Deus para que Ele nos revele a situação da pessoa. Isso é muito melhor do que questionários. Isso é muito melhor do que você ficar perguntando para o demônio de onde ele vem, para onde ele vai. Agora, é claro, para toda regra, há exceção. De 100 pessoas que eu oro, uma ou duas eu preciso perguntar qual é o demônio, o nome do demônio. De 100 pessoas que eu oro, uma ou duas eu preciso perguntar o que esse demônio está fazendo. Mas é muito, muito raro. Jesus só perguntou uma vez para o demônio qual era o nome dele. E ali o contexto era um outro contexto. E eu explico isso também em um dos nossos vídeos, quando eu falo sobre a libertação territorial. No nosso treinamento de autoridade territorial, que é um outro treinamento. Tá? Se precisar, chame o dono do corpo e converse com ele. Muitas vezes a pessoa está incorporada do demônio e você precisa de uma informação que o dono do corpo tem. Então não tem nada de errado de você dizer assim, olha, demônio, eu quero falar com o fulano. Eu ordeno que deixe eu falar com o fulano. E aí você vai perceber que houve uma troca de regência. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes o demônio finge que é o dono do corpo. Então tenha cuidado com o espírito de engano. Você percebeu a mudança, pergunte, quem está aí? Está tudo bem? Como é que você está? Se você sentir que realmente é a pessoa, converse com a pessoa, faça uma entrevista, pergunte algumas coisas para a pessoa e essa pessoa vai ajudar a si mesma e te ajudar nesse processo de libertação. Possíveis sinais e evidências de que um demônio está saindo do corpo da pessoa. Toda vez que há uma transição espiritual, o corpo reage de alguma maneira. Toda vez que há uma troca de espírito, de que um espírito humano da pessoa é removido para que o maligno entre e incorpore, o corpo ele vai reagir com um susto. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada com candomblé, acostumada a incorporar um espírito, ela geralmente sabe que isso acontece com aquele sustinho que o corpo dá, aquele saltinho que o corpo dá. O mesmo salto que as pessoas dão muitas vezes quando estão dormindo e dão aquele pulinho, e eu explico isso no vídeo de experiências durante o sono. E eu explico o que tem por trás disso no mundo espiritual. O fato aqui que eu estou dizendo é que sempre quando há uma troca de espíritos, o espírito humano é removido para entrar no espírito maligno, o corpo ele vai reagir, muitas vezes com esse saltinho que eu acabei de exemplificar, mas pode acontecer que na hora que o demônio entra ou na hora que você ordena e o demônio sai, o corpo vai reagir de outras maneiras, com outros pequenos sinais que você deve estar atento na libertação, como por exemplo, uma tosse, um bocejo, um espirro, muitas vezes um vômito. Já vi pessoas arrotarem, já vi pessoas se sujarem com fezes. E não estou dizendo que todo mundo que tosse, todo mundo que arrota, todo mundo que tem fezes está endemoniado. Nada disso. Estou dizendo que o corpo físico ele vai reagir e mostrar essa transição espiritual de alguma maneira. E esses são exemplos muito comuns. É por isso que, inclusive, uma sala de libertação sempre tem que ter um baldezinho, um pano de chão, para ajudar numa limpeza, um guardanapo, uma toalha, tá? Tosse, bocejo, espirro, vômitos, arrotos, fezes. E, claro, se a pessoa está sendo liberta, ela vai sentir um alívio, como se tivesse tirado um peso de dentro dela. Muitas vezes vai sentir uma leveza, um calor. São evidências. Uma outra evidência de que um demônio saiu de uma pessoa, muitas vezes, quando o demônio sai, a doença que tinha vai embora junto. Um câncer, uma cefaleia, uma dor de cabeça, um problema de coluna, um problema de pele. A doença vai embora junto com o demônio, porque a grande maioria das doenças, elas vêm trazidas por demônios por conta de maldições. E quando a maldição vai embora,
o demônio também leva a doença. Aliás, é muito importante você dizer para o demônio, quando ele vai embora, duas coisas. A primeira, se você tiver essa possibilidade, ordene a ele que leve tudo que ele trouxe. E a segunda, ordene a ele que ele devolva tudo que ele levou. Então, leva toda a maldição que você trouxe e devolva toda a bênção que você tirou de mim. E quando o demônio estiver saindo, diga para ele, eu te ordeno que você vá para os lugares áridos e perca o caminho de volta para essa vida. Não pare no meio do caminho, desapareça e não volte mais no nome de Jesus. E finalmente, agora que você fez todo o processo de libertação, o que fazer? Não existe momento melhor para orar pelo batismo com o Espírito Santo. No momento que a pessoa está sentindo-se leve, feliz, o demônio saiu dela, faça ela confessar o nome de Jesus, glorificar a Deus por alguns instantes. Diga para ela, glorifique a Jesus, diga glória a Jesus, levante a sua mão para Jesus. Ajude a fazer uma confissão de fé. Qual é a confissão de fé? Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos salvar de nossos pecados e nos levar para a eternidade. Reconheço que ele veio em carne, viveu na terra durante 33 anos, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus em carne, e ali está preparando uma morada para mim, para eu morar eternamente com Deus. Essa confissão, ela é a garantia de que a pessoa está liberta. Quando ela terminar essa confissão, ela vai estar muito feliz, se ela estiver de fato liberta. Se não tiver, não vai conseguir fazer a confissão e o processo reinicia tantas quantas vezes forem necessários. Mas se chegar no final da confissão, tudo em paz, tudo tranquilo, bota a mão na cabeça dela e ore para que o Espírito Santo a encha. Diga, Espírito Santo, enche essa vida agora. E diga para essa pessoa, olha, você vai sentir vontade de falar em outras línguas. Essas palavras que estão vindo na sua mente agora são de Deus. Repita elas e vai orando com ela, vai orando. Essa pessoa vai se sentir cheia de Deus, vai começar a falar em línguas. E agora sim, ela estará liberta. Porque o que liberta não é o que sai, é o que entra, a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Às vezes, algumas libertações podem demorar 10 minutos, 15 minutos. Outras demoram 3 meses, 4 meses. Por isso, nós não podemos começar algo sem saber se estamos decididos a finalizá-lo. Eu, quando vou pregar em uma igreja, alguém pede, pastor, ora pela libertação do fulano, do Beltrano. Eu chamo o pastor da igreja e eu digo, pastor, eu só vou orar se você se certificar e garantir que vai acompanhar essa pessoa quanto tempo for necessário pessoalmente. Porque eu sou um pregador visitante, eu estou indo ali, vou pregar 1 dia, 2 dias e vou embora. Mas aquela guerra que foi iniciada, ela precisa ser finalizada. E isso é uma prova do amor que nós temos pelas vidas e por Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve teremos vídeos finais concluindo esse curso. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo aos alunos que adquiriram esse treinamento. Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Tchau, tchau.